Ela recusou o teste de paternidade porque sua intuição dizia que o filho não era dele. Enquanto ela fugia das responsabilidades, ele tentava segurar as pontas. Anos depois, a verdade veio à tona. O homem que ela rejeitou era, na verdade, o pai biológico. Ela percebeu que destruiu o casamento e colocou a filha em meio a um caos desnecessário. Mas será que a intuição dela tinha mesmo razão? Ou tudo não passou de uma mentira que ela contou a si mesma para evitar a dor? Esposa teve um caso e ficou grávida, mas recusou o teste de paternidade porque sua intuição disse. Minha esposa teve um caso e ficou grávida, mas recusou um teste de paternidade porque sua intuição dizia quem era o pai. Então ela me deixou até que ele os expulsou, quando o DNA provou que o bebê não era dele. Então, toda essa confusão começou há cerca de 2 anos, quando minha esposa Leslie e eu estávamos passando por momentos difíceis no nosso casamento. Já tínhamos 6 anos de casados naquele ponto, e as coisas tinham ficado bem rotineiras. Você sabe como é quando os dois trabalham em tempo integral e só passam pela rotina. Leslie trabalhava como coordenadora de marketing e eu sou eletricista, então nossos horários eram bem diferentes e não estávamos passando muito tempo juntos. Enfim, acho que devo mencionar que Leslie e eu estávamos tentando ter filhos há cerca de 3 anos, sem sucesso. Fizemos alguns exames básicos de fertilidade e tudo voltou normal para nós dois. Os médicos apenas disseram para continuar tentando e talvez considerar fertilização in vitro no futuro. Isso estava causando muito estresse no nosso relacionamento porque Leslie realmente queria ser mãe. Eu podia ver o quanto isso a consumia todo mês quando nos decepcionávamos novamente. Por volta desse período, Leslie começou a sair mais com os colegas de trabalho depois do expediente, o que honestamente eu achava normal porque ela parecia mais feliz e sociável. A empresa dela tinha contratado um cara novo, o seu, era algum tipo de consultor ou algo assim, e Leslie o mencionava às vezes quando falava sobre o trabalho. Ele aparentemente era muito bem-sucedido e tinha trabalhado para grandes empresas na Califórnia antes de se mudar para a nossa cidade. No começo, eu não pensei muito nisso porque Leslie sempre foi amigável com os colegas de trabalho. Mas então Leslie começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência e a ir a esses eventos da empresa que pareciam acontecer toda outra semana. Ela chegava em casa falando sobre como Russell tinha histórias interessantes sobre suas viagens e seus negócios, e como ele estava pensando em abrir a própria empresa em breve. Comecei a notar que ela estava se arrumando mais para o trabalho também, como se estivesse fazendo um esforço extra na aparência, mas quando eu elogiava, ela só dava de ombros. O primeiro sinal real de alerta foi quando Leslie chegou de um desses eventos da empresa e estava agindo de um jeito estranho, indo sem parar. Ela ficava checando o celular e sorrindo para ele, e quando perguntei o que era tão engraçado, ela disse que era uma piada interna do trabalho que eu não entenderia. Isso me incomodou porque Leslie nunca foi secreta com o celular. Sempre fomos bastante abertos com essas coisas. Nos meses seguintes, Leslie foi ficando cada vez mais distante. Ela chegava do trabalho e ia direto para o laptop ou celular, em vez de conversar comigo sobre nosso dia como antes. Quando eu tentava planejar noites de encontro ou sugerir fazermos algo juntos nos fins de semana, ela sempre tinha alguma desculpa, dizendo que estava cansada ou tinha planos com os colegas. A pior parte foi que nossa vida sexual praticamente desapareceu. E quando eu tentava iniciar algo, ela dizia que estava estressada com o trabalho ou não estava se sentindo bem. Eu a confrontei algumas vezes, mas ela dizia que eu estava paranoico e que estava passando por muita pressão no trabalho e com toda a questão da fertilidade. Ela invertia a situação e dizia que eu não era solidário bastante. Talvez se eu mostrasse mais interesse na carreira dela e nas amizades, ela não sentiria que precisava manter tudo separado. Eu recuei, mas sentia que algo estava realmente errado. Então, cerca de 18 meses atrás, Leslie chegou em casa do trabalho parecendo diferente, como se estivesse brilhando ou algo assim. Ela parecia animada e nervosa ao mesmo tempo, mexendo as mãos inquieta. Finalmente, ela sentou comigo e disse que tinha algo importante para contar. Meu primeiro pensamento foi que talvez ela tivesse recebido uma promoção ou algo assim, pelo jeito que ela estava, mas em vez disso, ela me contou que estava grávida. Eu fiquei chocado porque não tínhamos tido intimidade há semanas, mas minha primeira reação foi de pura alegria, porque era o que estávamos tentando há tanto tempo. Levantei para abraçá-la e comecei a falar sobre como aquilo era incrível. Precisávamos ligar para as famílias e começar a planejar. Mas Leslie não me abraçou de volta e tinha uma expressão estranha que eu não conseguia decifrar. Foi aí que ela disse:
o bebê pode não ser meu. Fiquei parado, olhando para ela, porque não conseguia processar o que ela estava dizendo. Ela começou a falar rápido sobre como tinha cometido um erro. Estava vendo alguém do trabalho. Estava arrependida, mas precisava ser honesta comigo agora que estava grávida. Disse que estava tendo um caso com Russell há cerca de 4 meses e que foram descuidados algumas vezes. Perguntei se ela queria tentar resolver as coisas e se poderíamos fazer um teste de paternidade para descobrir o que estava acontecendo, porque apesar de tudo, eu ainda a amava e queria tentar salvar nosso casamento. Mas então ela disse algo que me pegou completamente desprevenido. Ela disse que não achava que precisávamos de um teste de paternidade porque tinha uma forte sensação de que o bebê era do Russell. Quando perguntei o que isso significava, ela disse que tinha uma intuição, como se pudesse sentir que o bebê pertencia ao Russell, porque a conexão deles era muito mais profunda do que a que ela tinha comigo. Ela disse que quando estavam juntos sentia um vínculo espiritual e emocional que nunca tinha experimentado antes, e que sabia no coração que aquele bebê era dele. Eu disse que aquilo era completamente loucura e que intuição não determina paternidade, mas ela ficou muito na defensiva e disse que eu não entenderia porque Russell e eu éramos tipos completamente diferentes de homens. Ela disse que Russell era mais emocionalmente inteligente e espiritualmente consciente, e que quando você tem esse tipo de conexão com alguém, você simplesmente sabe as coisas em um nível mais profundo. Nesse ponto, eu estava ficando com raiva porque ela falava daquele outro cara como se ele fosse algum ser iluminado, basicamente dizendo que eu era muito simples para entender a conexão cósmica deles. Eu disse que faríamos o teste de paternidade, gostasse ela ou não, porque eu tinha direito de saber se eu seria pai. Mas Leslie recusou. Disse que não queria colocar o bebê sob estresse desnecessário e que estava confiante sobre quem era o pai. Ela disse que Russell tinha concordado em assumir a responsabilidade e que planejavam ficar juntos como uma família. Ela disse que esperava que pudéssemos nos divorciar amigavelmente e que talvez um dia eu entendesse que tudo aquilo estava destinado a acontecer assim. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha esposa de 6 anos estava ali me dizendo que me deixaria por outro homem, estava grávida dele e que baseava tudo isso em algum tipo de sentimento místico. Quando apontei que ela podia estar errada e que eu poderia ser o pai, ela só balançou a cabeça e disse que sua intuição nunca erra sobre coisas importantes. Foi assim que meu casamento terminou. Leslie se mudou na semana seguinte para morar com Russell, que aparentemente tinha um apartamento muito bom. Ela entrou com o pedido de divórcio e imediatamente se recusou a discutir qualquer coisa sobre teste de paternidade. O advogado dela me enviou documentos dizendo que ela renunciava a qualquer reivindicação de pensão alimentícia comigo, o que, eu acho, deveria provar o quão confiante ela estava que o bebê não era meu. O divórcio foi rápido, já que não tínhamos filhos juntos e podíamos dividir nossos bens sem muito drama. Leslie continuava postando nas redes sociais sobre como estava feliz e animada para começar esse novo capítulo da vida dela. Ela postava fotos da barriga crescendo com legendas sobre confiar no universo e seguir o coração, esse tipo de coisa. Russell parecia estar entrando no jogo. Pelo que eu podia ver nas redes sociais, ele tratava Leslie como uma rainha, levando-a para viagens de fim de semana e restaurantes caros, comprando roupas de maternidade caras. Leslie postava sobre como era grata por ter encontrado alguém que realmente a entendia e apoiava seus sonhos. Eu tentei seguir minha vida. Foquei no trabalho e comecei a namorar de novo depois de alguns meses. Foi difícil porque eu continuava pensando no bebê e se ele poderia realmente ser meu. Mas Leslie já tinha feito a escolha dela e eu tinha que respeitar isso, mesmo achando que ela estava sendo completamente racional com toda essa história da paternidade. O bebê nasceu há cerca de 7 meses, uma menina que eles chamaram de Luna. Leslie postou todas aquelas fotos típicas de mãe de primeira viagem e parecia muito feliz. O seu estava em todas as fotos, agindo como pai orgulhoso, e eles pareciam a família perfeita. Vou admitir que foi difícil de ver, porque parte de mim ainda se perguntava e se, mas eu tentei não ficar remoendo isso. Mas cerca de 3 meses atrás recebi uma ligação da Leslie, e ela estava chorando histérica. No começo, mal conseguia entender o que ela dizia porque ela soluçava muito. Quando finalmente se acalmou para falar, e contou que Russell tinha feito um teste de paternidade sem contar para ela. Aparentemente, Russell começou a duvidar se era mesmo o pai, especialmente porque o bebê não se parecia muito com ele. Leslie disse que ele pegou alguns fios de cabelo do bebê enquanto ela dormia um dia e enviou para uma dessas empresas de teste de DNA, junto com a própria amostra dele. Quando os resultados chegaram, mostraram que Russell definitivamente não era o pai. Leslie disse que Russell a confrontou sobre isso e exigiu saber com quem mais ela estava se envolvendo. Ela jurou para ele que tinha sido só ele e eu, então o bebê tinha que ser meu afinal. Mas então Russell disse que se isso fosse verdade, ela precisava me procurar para fazer um teste de paternidade para provar, porque ele não criaria o filho de outro homem. Mas aqui está a parte
parte louca, Leslie ainda recusou falar comigo sobre fazer o teste de paternidade. Ela disse que sua intuição dizia que algo não estava certo. Talvez o teste que Russell fez estivesse errado. Ela disse que ainda sentia que Luna era para ser filha do Russell e que se eles apenas esperassem e confiassem no universo, tudo daria certo. Russell aparentemente não gostou dessa resposta. Ele disse a Leslie que ela tinha uma semana para descobrir quem era o pai de verdade e provar isso, ou ele acabaria com os dois. Leslie passou aquela semana tentando convencê-lo de que o teste estava errado e que eles deveriam simplesmente ignorá-lo e continuar como família. Mas Russell não aceitou e os expulsou. Leslie me ligou naquele dia, chorando, pedindo para ir até minha casa para conversar. Eu disse não porque não ia me envolver de novo no drama dela, especialmente quando ela recusou me dar qualquer informação sobre se eu poderia ser o pai quando isso realmente importava. Ela implorou para eu deixar ela explicar a situação, mas eu disse que ela já teve muitas chances de ser honesta comigo e escolheu confiar na intuição dela. Nas semanas seguintes, Leslie continuou me ligando e mandando mensagens pedindo ajuda. Ela disse que estava ficando na casa de uma amiga, mas não podia pagar um lugar só dela sem o suporte financeiro do Russell. Disse que estava sobrecarregada cuidando da Luna sozinha e que só precisava de alguém para ajudar a resolver as coisas. Ignorei a maioria das mensagens porque achei que aquilo era consequência das escolhas dela. Ela estava tão confiante que Russell era o pai e que a conexão espiritual deles valia mais que os fatos reais. Então agora ela podia lidar com a realidade sozinha. Mas então ela começou a aparecer na minha casa. Na primeira vez que veio, ela estava péssima. Trazia Luna e uma bolsa enorme de fraldas. Parecia que não dormia há dias. Disse que só precisava conversar comigo e explicar tudo. Percebeu que cometeu erros, mas que poderíamos resolver juntos. Eu falei com ela pela porta que não havia nada para resolver porque ela tomou a decisão há 18 meses. Quando decidiu que a intuição dela era mais confiável que um teste de paternidade, ela começou a chorar, dizendo que estava confusa e com medo. E Russell a pressionou a escolher entre ele e eu. Mas eu não acreditei, porque ninguém a pressionou a recusar o teste de paternidade. Essa foi a decisão dela, baseada nos sentimentos místicos sobre quem era o pai. Eu disse que ela precisava ir embora e resolver os próprios problemas, mas ela continuava voltando. Às vezes trazia Luna, às vezes vinha sozinha. Ela sentava na minha varanda e ligava para meu celular, implorando para eu abrir a porta e conversar. Dizia que estava desesperada, sem saber para onde mais ir, e que mesmo que Luna não fosse minha filha biológica, estávamos tentando ter um bebê há tanto tempo que talvez aquilo fosse o universo dando uma família para nós. Isso me irritava muito porque agora, de repente, ela queria falar sobre o plano do universo quando era conveniente para ela. Quando pensava que Russell era o pai, o universo os tinha unido e a conexão deles era tão profunda e espiritual. Mas agora que ele a abandonou, de repente o universo queria que ela voltasse para mim com o bebê de outro homem. Eu disse que ela precisava, para parar de aparecer na minha casa ou eu chamaria a polícia por assédio. Ela disse que entendia. Eu estava com raiva, mas que a Luna era um bebê inocente que precisava de estabilidade e que eu não poderia pelo menos considerar ajudar pelo bem do bebê, mesmo que não quisesse ajudar ela. O fato é que eu realmente sentia pena do bebê, porque nada disso era culpa da Luna. Mas eu também não ia premiar as péssimas decisões da Leslie aparecendo para resgatá-la quando o plano dela desmoronasse. Ela estava tão certa de tudo quando estava me deixando para ficar com o Russell, tão confiante de que sua intuição a estava guiando para a escolha certa. Agora ela podia conviver com as consequências. Depois que eu ameacei chamar a polícia, Leslie parou de aparecer na minha casa por algumas semanas. Mas então ela começou a me ligar de números diferentes quando eu bloqueava o número que ela usava normalmente. Ela deixava mensagens de voz dizendo quanto estava arrependida e como percebeu que estava errada em tudo. Ela dizia que tinha feito uma busca interna na alma e percebeu que seus sentimentos pelo Russell tinham nublado seu julgamento e que ela deveria ter lidado com toda a situação de outra forma. Em uma das mensagens de voz, ela admitiu que tinha medo de fazer o teste de paternidade porque, no fundo, estava preocupada que o bebê pudesse realmente ser meu e que isso complicaria sua fantasia de fugir com Russell para viver uma vida perfeita. Ela disse que se convenceu de que sua intuição era verdadeira porque era mais fácil do que enfrentar a possibilidade de que estivesse cometendo um grande erro. Mas mesmo com essa admissão, ela ainda não tinha feito o teste de paternidade para descobrir de quem a Luna realmente era filha. Quando eu liguei para ela para perguntar sobre isso, ela disse que tinha medo de saber a verdade, porque se a Luna também não fosse minha então ela ficaria completamente sozinha, sem ninguém para ajudá-la. Eu disse a ela que era exatamente por isso que ela deveria ter feito o teste desde o início.
em vez de tomar decisões baseadas em seus sentimentos. Mas ela disse que não podia pagar o teste naquele momento e esperava que pudéssemos tentar resolver as coisas sem precisar saber com certeza. Foi aí que percebi que Leslie não tinha aprendido nada com toda essa experiência. Ela ainda estava tentando evitar assumir a responsabilidade e ainda queria que outras pessoas tomassem decisões baseadas em informações incompletas. Ela queria que eu, potencialmente, criasse o filho de outro homem sem nem saber se era meu, só porque o outro plano dela não tinha funcionado. Atualização 1. Depois da minha postagem original, Leslie continuou me assediando por mais um mês, ligando de números diferentes e até fazendo a irmã dela me contactar para tentar me convencer a ajudá-la. A irmã ligou e disse que Leslie estava realmente passando por dificuldades financeiras e emocionais e que Luna era uma bebê tão doce que merecia ter uma figura paterna estável na vida dela. Ela disse que eu deveria considerar que talvez tudo isso estivesse acontecendo por um motivo e que eu ainda poderia ter a família que sempre quis, mesmo que as circunstâncias não fossem ideais. Eu disse para a irmã dela a mesma coisa que vinha dizendo para Leslie, que eu não ia tomar nenhuma decisão sobre ajudar a criar uma criança sem saber se ela realmente era minha. Se Leslie quisesse minha ajuda, precisava primeiro fazer um teste de paternidade. E se Luna se revelasse minha filha, aí poderíamos descobrir como ser pais responsáveis juntos. Mas a irmã da Leslie disse que ela tinha medo que o teste desse negativo e que então perderia qualquer chance de se reconciliar comigo. Ela disse que Leslie tinha percebido que eu era o parceiro estável e confiável que ela deveria ter escolhido desde o começo e que esperava que pudéssemos reconstruir nossa relação baseada na confiança, sem precisar de prova científica. Eu quase ri, porque era o mesmo pensamento delirante que tinha colocado Leslie nessa confusão desde o início. Ela confiou na intuição em vez dos fatos quando se tratava do Russell ser o pai, e agora queria que eu confiasse nos sentimentos dela em vez dos fatos para reatar. Ela não tinha aprendido nada. Então eu disse para a irmã dela que não queria mais discutir isso e que Leslie precisava parar de usar outras pessoas para tentar me manipular e me fazer ajudá-la. Disse que se Leslie quisesse ter uma conversa adulta sobre fazer um teste de paternidade e descobrir a verdade, ela podia me ligar pessoalmente. Mas eu não ia continuar nesse jogo. Isso pareceu funcionar por um tempo, porque as ligações e as visitas pararam. Achei que Leslie finalmente tinha entendido e estava lidando com os problemas dela sozinha. Soube por amigos em comum que ela tinha voltado a morar temporariamente com os pais e estava procurando emprego. Então parecia que pelo menos ela estava tentando colocar a vida em ordem. Mas cerca de 2 meses atrás, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Quando atendi, era a voz de um homem perguntando se eu era o ex-marido da Leslie. Eu disse que sim e perguntei quem estava falando. Ele disse que se chamava David e estava ligando por causa da situação da paternidade da Luna. Meu primeiro pensamento foi que talvez Leslie finalmente tivesse feito o teste de paternidade e que essa pessoa fosse alguém da empresa que faz os testes, ou um advogado, algo assim. Mas então David disse que estava ligando porque tinha descoberto recentemente que poderia ser o pai da Luna. Eu fiquei completamente confuso porque Leslie tinha jurado que só esteve com Russell e comigo no período em que Luna teria sido concebida. David explicou que estava saindo casualmente com a Leslie por algumas semanas naquele mesmo período e que ela lhe disse que estava separada do marido e decidindo os próximos passos. Aparentemente, Leslie conheceu David em algum aplicativo de namoro e eles ficaram algumas vezes, mas depois ela parou de responder às mensagens dele. Ele disse que achou que ela tinha voltado com o marido ou encontrado outra pessoa, então seguiu em frente e nem pensou mais nela até recentemente. Mas um amigo mostrou para ele algumas postagens de Leslie nas redes sociais sobre a Luna. Quando ele viu a data de nascimento do bebê, percebeu que o tempo coincidia com quando eles estavam se vendo. Ele disse que a Luna tinha algumas características que lembravam as fotos de bebê dele próprio. Então ele começou a se perguntar se havia a possibilidade de ele ser o pai. David disse que tentou contato direto com Leslie, mas ela não respondia às mensagens, e que ele conseguiu meu número com alguém que sabia da nossa situação. Ele queria saber se eu podia ajudá-lo a falar com Leslie para fazer um teste de paternidade, porque ele era um cara responsável e, se Luna fosse filha dele, iria assumir a responsabilidade e fazer a coisa certa. Isso significava que Leslie estava mentindo para mim ao dizer que só esteve com Russell e comigo. Ela estava vendo pelo menos 3 homens diferentes naquele período, talvez mais, e estava jogando com todos nós. Toda a história sobre a conexão espiritual profunda dela com Russell e a intuição sobre ele ser o pai era uma completa besteira. Eu dei para David o número atual da Leslie e disse que ele podia tentar falar direto com ela, mas que ela estava evitando assumir a responsabilidade
responsabilidade por toda essa confusão desde o começo. Avistei que ela provavelmente tentaria convencê-lo que não precisava fazer o teste e que ele deveria confiar nos sentimentos dela sobre a situação. David parecia um cara decente e disse que agradecia o aviso. Ele disse que tinha um bom emprego e sua própria casa e que, se Luna fosse sua filha, ele queria prover para ela adequadamente, em vez de deixá-la crescer em uma situação instável. Alguns dias depois, Leslie me ligou completamente furiosa. Ela disse que eu não tinha direito de passar o contato dela para um homem qualquer e que eu estava tentando sabotar a vida dela porque estava amargurado. Disse que David estava assediando e exigindo um teste de paternidade e que ela nem se lembrava tão bem dele porque tinha sido só algo casual. Eu disse que esse era exatamente o problema, e ela foi casual com vários homens durante o mesmo período e depois tomou decisões que mudaram a vida dela baseadas na intuição sobre quem era o pai. Agora havia uma terceira possibilidade, e ela ainda tentava evitar obter fatos reais sobre a situação. Leslie disse que tinha pesquisado David nas redes sociais e ele parecia um cara legal, mas que não queria complicar ainda mais as coisas adicionando outro possível pai na história. Disse que já estava sobrecarregada tentando descobrir como fazer a coparentalidade com o Russell ou comigo. Envolver o David só tornaria tudo mais confuso. Mas eu apontei que ela não estava coparentando com o Russell porque ele a tinha expulsado, e ela não estava coparentando comigo porque se recusava a fazer o teste de paternidade para descobrir se a Luna era minha. Ela estava apenas vagando, evitando responsabilidade, enquanto outras pessoas tentavam fazer a coisa certa. Aquela conversa terminou com a Leslie desligando o telefone na minha cara, mas aparentemente ela acabou concordando em se encontrar com o David. Pelo que soube depois, o David a convenceu de que fazer o teste de paternidade era o mais justo para todos os envolvidos, incluindo a Luna. Merecia saber quem era seu verdadeiro pai. Então eles fizeram o teste, e adivinha? David era o pai biológico da Luna. Leslie me ligou depois que recebeu os resultados e soava completamente derrotada. Ela disse que não podia acreditar que sua intuição tivesse estado tão errada sobre tudo, e que ela tinha destruído o casamento e colocado a Luna em toda aquela instabilidade por nada. Eu disse a ela que a intuição dela não estava errada, ela apenas estava mentindo para si mesma porque queria acreditar no que era mais conveniente na época. Quando ela queria justificar ter me deixado pelo Russell, convenceu a si mesma de que a conexão espiritual dele significava que ele era o pai. Quando Russell a expulsou e ela queria que eu a aceitasse de volta, tentou se convencer de que talvez o universo quisesse que ficássemos juntos afinal, mas o tempo todo ela sabia que havia outras possibilidades. Ela ignorava porque não se encaixavam na história que queria contar para si mesma. David assumiu a responsabilidade, como tinha prometido, e passou a arcar financeiramente com a Luna. Ele fez seu próprio teste de paternidade para oficializar tudo e começou a pagar pensão para Leslie e levar a Luna para visitas. Pelo que vejo nas redes sociais, ele parece ser um bom pai e a Luna parece feliz e saudável. Leslie se mudou para um apartamento próprio com a ajuda do David e conseguiu um emprego de meio período para poder cuidar da Luna e ainda ter alguma renda. Ela parou de tentar me contatar, o que foi um alívio, porque eu estava cansado de ser arrastado para o drama dela. Atualização 2. Eu estava errado sobre ter acabado com essa situação. No mês passado, Leslie apareceu na minha casa de novo, mas dessa vez foi diferente das visitas anteriores. Ela parecia arrumada e calma, não desesperada e chorando como antes. Ela disse que estava fazendo terapia e tinha algumas coisas que queria me dizer, e perguntou se eu poderia dar 10 minutos para conversarmos. Contra meu melhor julgamento, eu deixei ela entrar. Leslie se sentou e disse que estava trabalhando com uma terapeuta para entender por que tinha tomado decisões tão ruins durante nosso casamento e toda a situação do caso. Ela disse que a terapeuta ajudou a perceber que ela vinha lidando com inseguranças profundas por não conseguir engravidar, e que estava buscando validação e emoção fora do casamento, ao invés de lidar diretamente com esses sentimentos. Ela admitiu que foi egoísta e justificou seu comportamento convencendo a si mesma de que nosso casamento já tinha acabado. Leslie também reconheceu que recusar o teste de paternidade tinha sido completamente irracional e injusto para todos os envolvidos. Ela disse que estava tão envolvida na fantasia do relacionamento com o Russell que ignorou sinais óbvios de alerta e tomou decisões baseadas em desejos ao invés da realidade. Ou admitir que aquilo foi mais autoconhecimento do que Leslie jamais tinha mostrado antes. E foi bom ouvir ela assumir responsabilidade real pelos seus atos ao invés de culpar as circunstâncias ou outras pessoas. Mas eu também sabia que Leslie era inteligente e manipuladora. Então estava esperando para ver o que ela realmente queria de mim. Ela disse que não estava tentando voltar comigo nem pedindo ajuda para criar a Luna, porque entendia que eu tinha seguido em frente e que tinha queimado essas pontes com o comportamento dela. Mas ela queria fazer as pazes pela dor que me causou e esperava que eventualmente pudéssemos ter algum tipo de relação civilizada, já que tínhamos sido
sido uma parte tão importante da vida um do outro. Isso pareceu razoável o suficiente, e eu apreciei o fato de ela não estar pedindo nada concreto para mim. Eu disse que estava feliz que ela estava buscando ajuda e assumindo responsabilidade, e que esperava que ela conseguisse construir uma boa vida para ela e para Luna daqui para frente. Mas então Leslie disse que tinha mais uma coisa para me contar. E aí as coisas ficaram estranhas de novo. Ela disse que durante as sessões de terapia vinha explorando seus sentimentos sobre toda a situação da paternidade e percebeu que uma parte dela esperava que a Luna acabasse sendo minha filha afinal. Leslie disse que, mesmo tendo convencido a si mesma que o Russell era o pai, uma parte dela ficou secretamente aliviada quando o teste de DNA dele deu negativo, porque isso significava que ainda havia uma chance de a Luna ser minha e que poderíamos, potencialmente, resolver as coisas. Ela disse que ficou decepcionada quando descobriu que o David era o pai de verdade, não porque o David não fosse uma boa pessoa, mas porque isso significava que ela tinha perdido qualquer conexão comigo para sempre. Ela disse que percebeu que eu tinha sido o melhor parceiro que ela já teve e que me deixar foi o maior erro da vida dela. Eu já estava vendo para onde aquilo estava indo e a interrompi antes que continuasse falando. Disse que apreciava a honestidade dela, mas que isso não mudava nada entre a gente. Ela fez suas escolhas baseadas no que queria na época, e agora tinha que viver com as consequências. Leslie disse que entendia isso, mas queria que eu soubesse que, se algum dia eu decidisse querer fazer parte da vida da Luna como amigo ou figura de tio, ela receberia isso de bom grado. Ela disse que a Luna era uma ótima criança que poderia se beneficiar de ter modelos masculinos positivos, e que o David apoiava a ideia de Luna ter outros adultos carinhosos na vida dela. Isso pareceu mais uma manipulação. Honestamente, Leslie apresentava isso como generosidade e preocupação com o melhor para Luna, mas na verdade estava tentando criar uma maneira de ficarmos conectados. Se eu começasse a passar tempo com a Luna como tio, seria natural que Leslie e eu acabássemos conversando regularmente, potencialmente, desenvolvendo sentimentos novamente. Eu disse para Leslie que não estava interessado nesse tipo de arranjo porque seria confuso para todos os envolvidos, especialmente para a Luna. Se a Luna precisasse de modelos masculinos positivos, ela tinha o David como pai e poderia desenvolver relações com outros familiares e amigos naturalmente. Leslie ficou desapontada, mas disse que entendia. Agradeceu por eu ter deixado ela se desculpar e disse que esperava que um dia eu pudesse perdoá-la por toda a dor que causou. Então ela foi embora sem drama ou pedidos, o que foi um alívio depois de toda a manipulação emocional anterior. Mas alguns dias depois recebi uma mensagem do David perguntando se poderíamos conversar. Ele disse que Leslie tinha contado sobre nossa conversa e ele tinha algumas preocupações sobre toda a situação que queria discutir comigo. Quando liguei para o David, ele disse que estava preocupado que Leslie ainda não estivesse sendo completamente honesta sobre suas motivações e sentimentos. Ele disse que ela vinha pressionando para que eles tivessem um relacionamento mais romântico, e quando ele deixou claro que não tinha interesse, ela começou a falar sobre como gostaria que as coisas tivessem sido diferentes comigo. David disse que estava preocupado que Leslie estivesse usando a Luna como uma forma de tentar se reconectar comigo, e ele não queria que a filha dele ficasse no meio desse drama de adultos. Ele disse que foi muito claro com Leslie que o relacionamento da Luna com ele era separado de quaisquer sentimentos que Leslie pudesse ter por outros homens, e que não queria que eu me sentisse pressionado a me envolver só porque Leslie estava sugerindo isso. Eu agradeci ao David por cuidar tanto da Luna quanto de mim e assegurei que não tinha intenção de ser puxado de volta para o círculo de Leslie. Disse que achava melhor que Leslie, Luna e eu ficássemos em nossos próprios caminhos daqui para frente. David concordou e disse que estava feliz por estarmos alinhados. Ele disse que Leslie era uma boa mãe para Luna, mas parecia ter dificuldade em aceitar que algumas pontes não podem ser reconstruídas, e ele estava tentando ajudar ela a focar em seguir em frente em vez de olhar para trás. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Agora, se você curte o que eu trago aqui e quer apoiar de outra forma, eu lancei o Seja Membro do canal. Tem dois planos. Membro Prata, com R$ 4,99 por mês, você recebe selos de nível que evoluem com o tempo, tem acesso aos emojis exclusivos do canal e também assiste aos vídeos antes de todo mundo. Já o Membro Ouro, às R$ 7,99 por mês, inclui todos os benefícios do Prata, mais um agradecimento especial no final dos vídeos. E vou citar o seu nome no final de todo vídeo. Se quiser virar membro, é só clicar no botão ao lado do inscrever-se ou no primeiro comentário fixado. Obrigado por apoiar o canal. Agora eu vou deixar dois vídeos passando aqui na tela para você escolher qual vai assistir.